Foi gravando. Então, hoje o que a gente vai fazer? Qual que é a nossa ideia? Tá? Uma proposta para vocês. Uma parte fez o curso ali com o Gerson, outra parte fez outros cursos de apometria. Mas a ideia dos nossos dois encontros é o quê? É colocar o que vocês ouviram no curso de apometria para o tipo de atendimento do centeio. A apometria do Lacerda, ela foi feita, ela foi criada lá atrás no sistema de mesa mediúnica. Então, muita coisa das técnicas, algumas a gente não vai aplicar na marca, porque não é uma mesa mediúnica, tá? A gente não vai, por exemplo, vou dar só um exemplo, toda pessoa que deita na maca, a gente vai ter um médium de passagem, vai receber o irmãozinho que estava com ela, vai conversar, vai voltar na linha do tempo, aí é aquilo que já se deve ter dito, lembra de trazer de volta, senão é como se caísse um muro em cima do ser, quando vocês encaminharem, né? Essa parte toda a gente não tem, porque o nosso sistema de atendimento não é mesmo mediúnica mais. Então a ideia é o quê? A gente trazer as técnicas para os nossos atendimentos, trocar ideia de como a gente aplica essas técnicas, porque eu tenho, até ontem a gente estava conversando, né? Eu tenho um jeito de aplicar uma técnica, tem outra, a Sônia tem outra, ele tem outra, o ele tem outra, e aí a gente vai trocando ideias e relembrando, porque quem está nos atendimentos já faz tempo, das marcas, muitas vezes a gente esquece de uma coisa que outra. Mas quando a gente fica tão habituado de, tipo assim, de fazer limpeza em casa, trabalho, fazer esse tipo de recolhimento, que a gente esquece de outras coisas. Técnicas de trabalhar os mentais, né? Porque aí, vocês entendendo como a gente trabalha, quando o Ruth vir ensinar outras técnicas, vocês com cura, vocês conseguem, tipo, quando ele falar do jeito de aplicar, vocês já, não, peraí, aqui dá para aplicar desse jeito na técnica. Fica mais fácil do que a gente esperar o curso do Ruth terminar e aí a gente fazer esse encontro e eu recebendo um monte de coisa. Hoje a gente vai falar e trocar essas ideias. E aí no próximo encontro a gente vai fazer práticas. Tá? A gente vai lá para dentro e a gente vai fazer práticas. Os novos. Quando vocês começarem a ir para a marca, sempre vai ter um da marca, que é o normalmente mais velho da casa, não necessariamente de idade, vai ficar como se fosse o orientador de vocês. Então, por exemplo, no primeiro dia, vocês vão, de repente, fazer a questão dos chakras, que a gente vai falar depois. E na outra quinta, aí essa pessoa já vai dizer, de repente, hoje tu desdobra, hoje tu estás de volta. E aí vai passo a passo, vocês não vão ser atirados assim, vai desmanchar o trabalho, vai buscar a vida passada e te vira. Não, tá? Vai passo a passo, certo? Então, quando vocês chegam, a gente tem a abertura da casa, né? A abertura energética da casa. Os centeiros, por ter bastante tempo de atendimento, a pirâmide de trabalho, a pirâmide de proteção, essas coisas elas já estão formadas na casa, tá? Aí alguns vão pedir, por que então fazem todas as quintas? Porque é um jeito de reforçar elas. Por exemplo, pirâmide de trabalho. Está tendo uma válvula de escape energética, então tem que reforçar os vórtices dela. Para a gente ir entrando em sintonia também, tá? É importante a gente fazer, a gente desfazer, mas é como se fosse reforçar. Então, por isso que a gente faz todas as quintas-feiras. Mas ela já está ali, os animais de poder também já estão ali, tá? Os símbolos também. Mas é importante que a gente faça, para a gente também entrar em sintonia. Para quando chega no momento de todo o ancoramento, os mentores também já estarem em conexão conosco. Certo? Então, vocês viram que o Gerson, que a pirâmide se forma em alfa, beta, gama, delta, que é a base dela. Alfa, beta, eu tenho que fazer tudo. Deixa eu me ver. Tá, ela é formada assim.
O Lacerda, quando começou a fazer a pirâmide assim, é a pirâmide inversa. A gente não faz mais a pirâmide inversa. Aqui na casa, outras casas, outros adultos podem fazer. A gente coloca uma base de aço. Por quê? Energeticamente, mentalmente, a gente tem uma ideia que o umbral é embaixo, né? Não é bem assim, mas a gente tem essa cultura e já está enraizada nas nossas mentes, de todos os encarnados, que o umbral sempre é embaixo. O globo terrestre é um círculo, né? Como é que o umbral vai ser sempre embaixo? Como? Mas enfim, a gente tem essa ideia. Então a gente coloca a base de aço para que nenhuma energia penetre, tá? Do umbral para cima. A gente coloca espelhos refletores. Isso vocês também podem fazer na casa de vocês. Espelhos refletores para fora. Por quê? Para que toda energia que os mentores não vão permitir entrar reflita de volta e ninguém veja os centelhos, que não é permitido enxergar. Tá? A pirâmide está ali. Quando a gente faz ela, a gente também ativa ela, tá? Aí a gente avisa, é como se a gente avisasse, a gente avisa aos socorristas que sempre estão circulando e atendendo, sabe, por 24 horas, que o centelha está em atividade, que eles podem contar com essa base de socorro, porque a gente está aqui doando ectoplasma. Então eles sabem que eles podem vir, que já aqui vai ter um lugar de resguardo, de socorro, e já pode encaminhar aqueles que eles estão trazendo mais rápido. Ou auxiliar algum mentor que de repente está ali emocionalmente abalado, né? Um socorrista que viu um familiar, talvez, que se abalou também, né? Precisa de um tempinho. Então eles sabem que eles podem contar. Então por isso também que a gente faz todas as quintas-feiras. Quando a gente aciona a cruz crística que fica em cima da pirâmide, é como se a gente acendesse um farol para esses socorristas. Podem vir que a gente está aqui. Tá? Eu não vou falar de todas as egrégoras que a gente evoca na abertura dos trabalhos, porque senão a gente queria ficar uma noite aqui só falando de cada uma delas. Tá? Mas a gente vai evocando todas que já estão trabalhando com a gente. E conforme vai vindo outros, a gente vai evocando eles também, pedindo a presença deles e também dizendo para eles, olha, estamos aqui e a gente está à disposição para atender e para trabalhar, tá? De ser meio de cura para os encarnados que estão vindo, desencarnados. Tá? É bem importante estar na abertura dos trabalhos, tá? Porque ali também os mentores se aproximam e já fazem a primeira limpeza. Então, muitas vezes vocês vão ver que vocês chegam não estão muito legais, vocês estão ali na abertura dos trabalhos, depois que terminou a abertura, parece que ele passou. Porque para a gente servir de meio para eles, a gente tipo assim, ó, o cano não pode estar cheio de sujeira, né? Você tem que passar luz, amor, o cano não pode estar cheio de trapo. Então eles nos atendem antes de atender os demais, para que eles consigam realmente passar a energia ou até usar o nosso certeplasma para realizar as coisas. Então é bem importante estar nas aberturas dos trabalhos. Acho que quanto à abertura da minha parte era isso. Não sei se a gente fala com eles mais de poder, né? Porque eles avisam energias que estão chegando não harmônicas, né? Os animais são bem importantes também aqui na casa. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, que vocês acham relevante falar sobre a abertura. Direito que fez a abertura por muito tempo. Alguma coisa para colocar? Mais ou menos isso, né? Aí a gente vai falar, por exemplo, da a importância
Claro, quando abre o trabalho, agora as marcas estão sendo abertas, ativadas, né? Mas a importância de quando a gente chega na marca também fazer a nossa conexão da marca, né? Aí agora vai explicar isso e eu vou sair em cima da marca. Gente, então assim, quando a gente faz que você falou ali, né, que é feito a abertura, na abertura principal é feita a abertura das marcas. A maior parte das vezes sim, depende se é um médium, às vezes novo que está ali, ele vai esquecer e está tudo bem. Porque, na realidade, eu acho que todo mundo deveria começar a se propor a fazer a abertura, porque a abertura não significa que vai precisar falar o nome de todas as egrégoras. A abertura é tu só ativar a pirâmide, ativar aquilo que vem no teu coração, mais uma fala, entende? No sentido de dar um potencial, como se tu estivesse dando um comando para aquilo que já existe. Tá, vamos supostamente pensar então que quem fez a abertura não fez a abertura da maca, tá? Então quando a gente vai lá 3 pessoas na maca ou 2 pessoas na maca, faz a abertura da maca. O que é a abertura da maca? Significa que em cima de cada maca tem uma outra pirâmide. Tem uma pirâmide ali de trabalho, né? Então você também vai fazer a abertura da maca, dando os comandos para a pirâmide. Aí, utilizando o que existe na maca, o que o Centelhas utiliza na maca. Isso é importante, se quem não sabe, né? Para já utilizar, se assim precisar, quando for fazer a abertura. Normalmente tem os mangueirões, que ficam aqui a cabeça da pessoa, tá? Então tem mangueirões em todas as macas, ou tipo, é a maca de Lusa. Eu sei que ele usa mais o Iavite, ou ela marca do outro. Mas isso é com a pessoa, com o grupo que vai estar ali. Então é como se esse grupo fosse meio que definir o que vai ser feito. Mas normalmente os mangueirões, precisa ser ativados os mangueirões. E automaticamente, se tu ativou os mangueirões, precisa ativar o ralo. Ou que está, digamos assim, normalmente na ponta da maca, tá? Nos pés, tá? Quando o médium está aqui, ó, eu já vou explicar. Quando o médium está aqui, o ralo, pensa num ralo de esgoto mesmo que a gente, né? O ralo ali do bueiro. Um bueiro, tá? Então, pensa assim, ó, tá dando banho na pessoa. Então, o que é ativar? Já existe ali. Isso eles deram, já ensinou, fazer a apometria. Vou criar um ralo aqui, não tem. Então eu vou visualizar mentalmente, vou fazer uma contagem para aquele ralo. Aí de 0 a 7, de 0 a 70, com os pulsos, né? E criando, vamos supor que não tem nada. Então eu vou criar um ralo aqui, 10, 20, 30. Mas isso aí vocês vão aprender com isso, tá? Mas eu acho que já ensinou. Não, já ensinou. Mas pode falar. Os mangueiros é muito, não é do Lacerda. Não é do Lacerda. Tá, não, mas como criar as coisas, como criar os pulsos. Sim. Isso ele ensinou. Sim, né? Isso, então, vamos pensar que supostamente sejam os mangueirões, né? Que quando a gente adentrou aqui no Centelhas, é isso, né? Normalmente o básico. E o ralo. Mas não é isso, vai ser outra coisa. Isso são técnicas que vocês vão desenvolver depois. Tipo, tem gente que limpa com o Iavite, às vezes não tem um mangueirão aqui, às vezes tem uma salamandra, tipo, tem um tonel de fogo, entende? Que vai, ou seja, o que tu for limpando da pessoa vai ficar limpo, tá? Então ativa, e ativa os cristais. Pode ver que os cristais sempre estão debaixo da maca, tem que ativar. Primeiro explica o que é os mangueirões. Tu tá explicando de um vídeo. Os mangueirões é como se fosse, digamos, água crística. Mas eu acho que começou assim, ó, tá vendo? Começa, acho que antes de explicar o que tem que ativar, começa explicando tipo assim, a pessoa entra, porque aí eles vão entender para que serve e vai ficar mais fácil. Então, ó, a pessoa vai entrar, tá? Alguém trouxe a fichinha, né? Lembra que ele traz a ficha. Por que não lê a ficha, não pega e lê? Primeiro, todo mundo vai ler, depois supostamente o pessoal não vai. Porque a primeira energia que a pessoa chega é uma energia mais resistente. E para que a gente possa mexer na energia da pessoa, a gente precisa pedir licença. Então vamos pensar que a Sônia ficou de responsável de trazer os corpos da pessoa. Porque quando a pessoa vai vindo, assim, ó,
Ó, a pessoa vai trazendo, a Sônia já, ela na maca é a responsável por trazer os corpos. Então, ela mentalmente, ela se conecta com aquela pessoa e pede o quê? Licença para mexer ali nela e pede para que o mentor dela traga os corpos dela. A técnica de trazer corpos, ele ensinou, não sei, 7, 6, traz os corpos da pessoa. Daqui a pouco a Sônia já vai identificar, tem corpo aí que já não vem. Tá, mas isso é depois. A pessoa deitou na maca, né? Os 3 ali, ou 2, vão o que fazer com os mangueirões? Lavar a pessoa. Tirar, tipo, a primeira coisa, né? A Sônia já pediu licença. Quem tá ali já pediu licença, mentalmente. Agora vamos limpar o grosso, né? Aí pega a ficha e lê. Porque aí tu não vai se sujar com aquela energia também, não vai interferir. É limpado alguns miasmas, tá? Então a gente tem os 7 corpos, o que vem, o corpo etérico é aquele que lembra, aquele que fica pertinho do corpo físico, ele não é desdobrado, então ele tá ali com uma pessoa, tá? Então a Sônia entrou, a nossa é responsável, então eu entrei para ser atendida. Meu duplo etérico tá comigo, beleza. Meu corpo astral, mental inferior e mental superior, são os 3 corpos que podem estar viajando por aí. Pode estar lá no meu trabalho, pode estar lá na minha casa, porque eu estou pensando muito na questão do meu problema, que pode ser em casa, pode ser com alguém, enfim. Ou eles podem estar presos no umbral, podem estar num lugar que não mais resistente de vida. Para a gente conseguir trabalhar bem a pessoa, a gente tem que trazer esses corpos. Então é isso que a Jaque estava falando. Aí chama trazendo os corpos da Iluse, ou trazendo os corpos do consulente que está vindo. Tu já identificou o consulente, tu pode fazer isso quando ele está indo para a maca, ou depois quando ele já está na maca, tá? Não tem problema. Aí vai chamando, trazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Os mentores vão fazer o quê? Eles vão trazer e vão deixar em cima de tudo ali junto com a pessoa, tá? Vocês não estão dando o comando de acoplar, vocês estão dando só o comando de trazer. Então ele trouxe e fica ali tipo como se fosse um sanduichinho assim, mas tudo meio misturado aqui em cima da pessoa. Quando faz a limpeza com o mangueirão, vai sendo limpo os miasmas mais grossos, fora o pensamento, tá? Desses corpos, do corpo físico, do etérico, o astral, o mental inferior e o mental superior. Fica mais fácil depois para desdobrar também, tá? Então é feito essa limpeza. Nisso já é cortado os fios que são pedidos serem cortados, que a gente tem ligados, pode ser com umbral, pode ser ou não, né? Pode ser os locais que não vão deixar eu ser atendida. Aí é cortado esses fios. E depois que é lido a ficha. Porque quando a gente vai ler a ficha, a gente vai estar entrando no campo energético da pessoa. Se a gente não pediu licença para aquela alma, com respeito, e para aqueles mentores que acompanham aquele encarnado, às vezes quando a gente tem uma barreira ali, porque a gente está invadindo um espaço. Então a gente pede licença como um modo de respeito àquela alma que está ali. E aí, como a gente já limpou, a gente não vai ser influenciado de repente por energias que estão ali, que podem influenciar a nossa leitura da ficha e não vai ter, de repente, não permita que a gente entre na energia do consulente para sentir realmente onde está o tendão de Aquiles, qual que é realmente o problema. Porque assim, quando a história vem uma, e quando a gente abre a energia é outra, né? Assim, quando a gente se depara com umas surpresas, né? Com os presentes. Então, por isso que a gente não lê a ficha antes de fazer esse procedimento. Aí tem o mangueirão, que é essa técnica. Todas as máquinas já têm instalado o mangueirão e o ralo, mas tem que ser ativado, tá? Por isso que quando a Jaque falou, que é quando a gente abre a maca, ou assim, houve a abertura da maca, mas quando vocês chegam na maca, vocês vão ver que os médiums, eles primeiro se concentram, não é chego na maca, já vou sair daí dentro.
tem momentos de concentração, é o momento de ativar essas coisas, essas particularidades, tá? E a Jaque também... Só para lembrar, esses novos que estão começando, que ficam no pé da maca, né? A princípio estão iniciando, de não ficar muito perto, porque quando a gente limpa, né? Vai ser jogado aqui No ramo. nesse ramo, então não pode estar, senão vai pegar pra ti. Então sempre para trás. Quando se vocês observarem, vai acontecer isso. Que nem, tipo, a Sônia tá aqui nos pés, né? E a Jaque tá ali. A gente vai fazer assim, ó, a gente vai limpar, depois eu ver que o médico que tá na ponta vai fazer isso que a Sônia fez, ó. Ele vai pra trás e ajuda a escoar. Se é usada a técnica do mangueirão, tá? Ajuda a escoar pro ramo. Se é usada a técnica das salamandras, o que a gente faz? A gente ativa um fogo de salamandras sagradas aqui, e aí quando é feita a limpeza, a gente direciona para salamandras, ou destruir ou transmutar. E aí o médico que está aqui também vai fazer esse recuo e vai ajudar a limpar. Tem outras técnicas. A gente gostaria de ouvir os médicos da casa. Como é que vocês limpam? Quais são as outras coisas que vocês usam? Dizer que é importante o médio não que está na ponta não se distraia, porque a energia jogada vai bater tudo no umbilical. Né? Sim, por isso que tem que vir para trás e ajudar. Claro. Então, por isso tem que ser. E até na verdade é só, quando está em atendimento, esquece o que está acontecendo ao redor. Tentem focar ali. Porque qualquer distração vocês desconectam. A gente acaba se desconectando desse entendimento. Não totalmente, às vezes põe em parte, tá? Então tentem ao máximo ficar ali presente, estar presente naquele atendimento, né? Porque, por exemplo, se eu for recolher, e aí então eu tipo assim, eu tô recolhendo aqui, né? Fazendo assim com a Jaque. A Sônia não se distrai, mas eu me distraio. Tipo, uma parte pode ficar ali dessa sujeira, dessa energia, né? Ou até mesmo eu posso segurar e não soltar. Né? Porque eu me distraí e não soltei. Que eu estou fazendo tipo uma raspagem assim, né? Então, uma coisa que não acontecia, eu acho interessante o pessoal saber. Quando acontecer alguma coisa, digamos, diferente na maca do lado, não se preocupem que o pessoal da maca do lado vai resolver aquela situação. Ou quem estiver monitorando vai direcionar. Porque que nem foi falado ali, a pessoa se desconecta e no fim atrapalha aquele trabalho ali dela. E ela não vai conseguir auxiliar o outro. Não faz nenhuma coisa nenhuma, né? Então, assim, pode acontecer de ficar meio, mas daqui a pouco volta. Não, eu estou aqui, vou fazer essa parte aqui. A não ser que alguém ali diga, não, preciso de auxílio de mais alguém. Isso que a Julia falou é bem importante também, é que a locação que ela colocou, a parte que ela falou assim, ó, quando acontece, a gente meio que desconecta, mas volta rapidinho se a gente estiver focado ali na nossa marca, porque realmente, se acontecer, por exemplo, de um consulente da marca do lado começar a receber, começar a gritar, sabe, fazer, claro que a gente vai se desconcentrar, né, pelo amor de Deus, né, a gente, não só por favor, a gente vai se desconectar, mas se a gente sabe, como a Julia falou, que é ali que a gente tem que ficar, que outros já estão olhando para esse outro encarnado, a gente consegue retomar, né? Tipo, vai ser segundos, assim, e vai estar tudo bem. Porque uma coisa tenham em mente, os mentores estão assistindo vocês, eles estão junto para ajudar. Aconteceu isso por um relapso, é uma coisa, eles não vão deixar eu segurar a energia, eles não vão ver de eu soltar, sabe? Eles vai fazer a coisa, eles vão fazer a coisa acontecer. Outra coisa é quando o médico começa, tipo assim, a não ficar ali e pipocando. Porque aí não consegue ajudar, e aí os mentores também, eles têm aqueles consulentes para ser atendidos, né? E tem os outros no astral, né? Tem um monte de coisa acontecendo. Então, quando tipo, foi um relapso, beleza, pode ficar tranquilo, não se preocupem, tá? Não vai ser com alta nenhum, bem de boa. E como a Julia falou, a gente volta no atendimento. A gente volta pro foco ali.
E claro que se distrai, né? Porque muitas vezes já. Sim, às vezes até música alta aqui, né? Ah, Também, né? Manda baixar. porque a gente não tá conseguindo se concentrar, né? Essas coisas assim. Porque a pessoa vê, assim, quando é complicado, tá ali 2 horas, a gente não fica mais 2 horas, mas enfim, tá 2 horas ali focado nas marcas, né? Tem momentos que a gente acaba escapando, tá tudo bem também. Né? Então, a questão da limpeza, já que falou do mangueirão, tem as salamandras. Quais outras técnicas vocês usam para limpeza? A luva, o velcro. Essa luva com velcro é assim, imaginem que vocês estão colocando uma luva, tá? Com um sistema tipo de velcro, que ela vai, essa luva vai agarrando todas essas cracas. Então lá passa isso e vai trazendo junto. Aí tem que soltar nas salamandras, tá? E aí depois, é muito importante essa luva também se passa depois. Quando terminou, a gente faz 3 vezes essa parte de rastreamento, né, de limpeza. É importantíssimo queimar ela nas salamandras. Não coloquem a luva e façam a limpeza e vão com o atendimento de cura. Não, porque vai ter contaminação. Tá? Optou por trabalhar com a luva, beleza, só lembrar desse detalhe de tirar para queimar a luva. Tá? Qual outra técnica? Eu uso quando a chama violeta. Tá? Através do chamivade. Dá para usar também as malhas que nem vocês usam aí na porta, dá para usar também neles. Dá. Só lembrando, ó, tipo, a chama violeta também, quando abre a maca, ativa uma chama violeta que vai ficar. Quando eu uso a chama violeta, que eu tô com esse sentimento de usar ela, eu formo ela na cabeça da pessoa. E aí quando ocorre a limpeza, eu ativo ela e é como se ela vem caminhando e passando por todos os corpos da pessoa. Ela passa de novo, tá? Para ir transmutando e desfazendo todas essas, né? E aí então quando se usar a malha, pode usar, mas aí tem que faz a malha no início dos trabalhos e a malha também. A malha ela vai puxar para levar. E aí vai puxar de novo, elas vão acumular aqui, só tem que lembrar de, no fim, né, tipo, sobe tudo que tem que subir com as máquinas. Qual outra técnica de limpeza? Isso. Já que falou do Yavit levar. Quem fez cura quântica estelar, aí usa, né? Quem tem símbolos de uso de limpeza do reiki, tá? Quem fez a iniciação do reiki pode usar, tá? Aí só lembrem de ativar eles quando vocês estão iniciando os trabalhos. Pode ser, vocês podem ali nesse momento, quem tem símbolos de reiki ou da cura quântica, vocês podem ativar, não precisa falar todos eles quando do início, pode só pedir para ativar os símbolos de reiki que vocês têm no campo energético que vocês têm registrado, tá? E aí vai ativar todos, se de repente vocês vão precisar de um símbolo de cura no meio do atendimento, então já vai estar ativado. Isso? Tá. Então esqueci de cortar os fios. Tá? Então, assim, voltando. A pessoa foi, né? Pegou na... Aí a gente chamou os corpos. Quando eu vou pra casa, eu corto os fios. Não, também, mas é que a variação de desdobrar tem que Aí tá, a pessoa deitou ali, né? A gente chamou os corpos da criatura. Cortando os fios. Aí eu uso a espada de Arcanjo Miguel. Não sei o que os demais médicos usam. E onde corta? Na verdade, eu peço para ele circular, porque quando tem aqueles umbigos, né, aqueles lá atrás. E aí, mas aí tu pode sentir também, se tu vai precisar
digamos assim, nos pés, não, ali nos pés tem que gerar um ectoplasma, né? Então tu vai lá e faz um movimento de corte. Por que cortar os fios? Porque a gente tem, de vez em quando, os fios ligados com alguns desencarnados que já estão aqui para ser encaminhados. Tem alguns fios que estão ligados a desencarnados que ainda não são permitidos serem encaminhados, porque a gente tem aprendizado ainda com eles. Então, esses que não vão ser permitidos ser encaminhados, quando a gente fala em corte, na verdade não é cortado, ele é isolado. Para quê? Para que essa energia vinda de fora, ou até mesmo com o encarnado, tá? Um obsessor encarnado. Não é permitido ainda cortar, porque ele precisa ainda estar na minha vida, porque eu não aprendi o que eu tinha que aprender ainda com esse irmão. Eles vão ser isolados, essa energia. Por quê? Para não vir influenciar no trabalho. Tá? Todos os irmãos, sejam por bem ou por mal, que a gente tem uma conexão forte, a gente tem fios de conexão com eles. Tá? Eu tenho fio de conexão com a minha mãe, com os meus irmãos, com a Fran, que é a minha sócia do escritório. Tá? A gente tem fios de conexão, por isso que muitas vezes lembrei dela, pensei, ela está pensando em mim também, por causa desses fios de conexão. Tá? Aí a gente corta, mas esses fios também, alguns são isolados, para que essa energia externa não influencie no atendimento. Tá? Então, corta-se esses fios, faz a limpeza, e aí a ficha. Aí sim lê a ficha. Por que também, olha só, lê a ficha depois também, por quê? Porque a gente já cortou, isolou essas energias externas. Então a gente vai conseguir, vai fluir melhor. E aí a gente vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Isso aí, tá muito esperto. Aí lê a ficha, né? Passo a passo, lê a ficha. Aí vai definir o que cada um vai fazer na marca, né? Aí a gente vai falar das técnicas, aí a gente vai falar do desdobramento agora, né? Eu vou falar de fracasso. Tu que é o desdobramento? Eu sou desdobramento ainda. Então, né, lemos a ficha, a gente identificou o que tem que fazer com o consulente. Normalmente, vamos pegar todo mundo é normal, né? Mas uma pessoa, normalmente, passo a passo, tá? A gente vai precisar limpar a energia dessa pessoa. Deixa eu ver que ela vai ser genial. Tá. Tá, deixa eu falar. Então a gente vai limpar a casa da pessoa, o carro, o trabalho. Tem pessoas que vão específico para casa, tá? Tá, mas eu não vou falar disso. Mas, né, eu já gosto de dizer que, na realidade, tu tá limpando a frequência energética da pessoa. Então não importa onde ela foi, né? Às vezes passou da padaria, às vezes foi na casa da Elusa, tem coisa lá dela. Vai limpar onde tiver que limpar. A gente fala casa, trabalho, carro, porque às vezes o médium ali que for fazer isso com os guardiões dele, vai identificar que, nossa, o trabalho está demais, entende? Aí depois a Sônia vai explicar. Então vai definir quem que vai fazer essa limpeza na casa, vai definir quem que vai fazer a cura, sei lá, física, porque a pessoa às vezes está doente, quem que vai fazer a parte emocional, os mentais, que daí nós vamos detalhar um pouquinho sobre isso. Mas daí então definiu, tá? Vamos pensar que definiu. A Sônia faz isso, eu faço isso, mais ou menos. Aí a Sônia ficou, por exemplo, ou eu fiquei com o compromisso de desdobrar aquela pessoa. Então os corpinhos dela estavam aqui, eu desdobro ela para o plano astral, tá? Para onde? Normalmente a gente desdobra para o hospital aqui de Centelhas, mas às vezes é uma pessoa que está com alguma questão psiquiátrica, então a gente pede para que seja desdobrado para a ala psiquiátrica. Aí tem algumas egrégoras ali, então dependendo de qual o problema que aquela pessoa trouxe, a gente vai chamar por alguns nomes, tá? Mas isso é algo que vai precisar um pouquinho você saber mais o que é pra quê. Mas aí eu não sei. Então tu pede assim, que os mentores da casa de Centelhas de Jesus desdobrem essa pessoa, né? Pro Centelhas, pronto, pro hospital. Se chegar lá e eles acharem que a pessoa tem que ir pra Aruanda, tem que ir pra Angola, eles vão terceirizar. Até que vocês estejam prontos, né? A gente se prepare mais para saber onde que é o lugar específico. Para desdobrar, então, tu vai fazer a contagem normalmente, tá? Aí faz uma contagem energética e desdobra, para que a pessoa relaxe, para que a pessoa se permita, né? Se conectar com o eu superior dela.
Porque quando a gente faz uma projeção astral, a gente começa a vibrar do chakra cardíaco para cima. A gente eleva a nossa consciência e começa a se conectar mais com os nossos mentores, tá? E também porque a cura fica bem mais fácil. Fica mais fácil. Os corpos desdobrados. Fica bem mais fácil. Dentro dos processos que a gente precisa fazer, então na maca, temos a limpeza, que a Sânia já vai focar, temos a limpeza, tá? Da casa ali, da energia da pessoa, abertura de caminhos, nesse sentido. Tem as questões físicas que a gente tem que se atentar, mas aí a gente vai dar bastante técnica de cura também, né? Mas também tem que trabalhar muitas questões emocionais e mentais, tá? Então agora a Sânia vai falar sobre... Só um detalhe ali no desdobramento. Gente, não desdobrem 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4. Não, e nem depois vai ser falado para trazer os corpos. Não fazem um conteúdo rápido, tá? Vai devagar, desdobrando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Porque tem que ter um certo. Para voltar principalmente, mas para ir também tem que ter um certo cuidado, porque tu tá fazendo com que os corpos dela vibrem mais suave para subir. Tá? Por isso também que a gente limpa antes de desdobrar, porque senão fica muito difícil desdobrar. Tá? Tem, tipo assim, você deve ter, não sei se já se entrou exatamente nisso, mas uma vez como é que se fazia. Antes de encaminhar, né, se trocava roupa, né, tudo, alimentava, tudo, para encaminhar. Então é como se fosse fazer isso para ter encarnado com esses corpos ali. Vai comprando devagar, porque tu vai suavizando ele para ele ser desdobrado. Que na realidade essa energia, tá, mais sutil, ela tá acima. Pense dessa forma. E a energia mais densa tá abaixo. Sempre vai ficar mais abaixo. Então, na realidade, aí vocês vão entender aquela parte que fala, evita se incomodar, evita comer uma carne hoje. Por quê? Porque quando a gente come a carne, o nosso organismo, né, o nosso estômago, todo o processo ali vai demorar muito para digerir. E aí a carne com a energia do animal, né, eles não sabem como foi matado o animal, segura a gente para baixo. E vocês se enganam, as pessoas acham, né, quando não entendem ainda, que os mentores que descem, olha, se eles descem meio solando. Por quê? Porque eles têm que baixar muito a energia para conseguir conectar com a gente. Então não é eles que descem, gente. Somos nós que subimos. Por isso que todo o processo de abertura. E agora vamos subir. Por quê? Para nós elevar, é como se tivesse tipo um ponto do meio, sabe? Eles conseguem descer, a gente sobe até uma altura e pronto, aqui ocorre o trabalho. Então é por isso. E é a plataforma. Isso. A primeira plataforma do Centelhas é essa, no astral, né? Onde tem um hospital, onde tem um ponto de Aruanda, onde tem o ponto de acompanhamento ali do Santa Esmeralda, Santa Letícia, enfim. Tem uma plataforma onde ocorrem os atendimentos, onde a gente trabalha. Por isso que assim, quando tipo, as pessoas falam assim na abertura, desdobrando, retornando, vamos trabalhar. Não retornem os corpos dos trabalhadores. Não, deixa desdobrada, porque fica eles lá. vão ficar lá. Isso. A gente vai ficar lá. Tá? E é dessa plataforma que a gente também vai para os outros lugares com os mentores. Tá? É através dessa plataforma que a gente vai indo para os outros locais de atendimento. É como se fosse um plano sutil, né? Um plano assim. É como se, é que nem a gente pensar assim, a gente tá aqui, a gente não vê, mas se a gente sobe aqui em cima, a gente consegue ver, né, todas as cadeiras. Então é nesse sentido também energético. Se a gente sobe, consegue realmente elevar a nossa energia, a gente se conecta, né? Porque se a gente fica esperando que o mentor desça, tu vai achar que ele não é um mentor. Eu já tive essa experiência de um mentor meu, ele precisava estar comigo, se conectar comigo, e eu não, por um processo meu, eu não estava subindo, mas eu achava que era um obsessor. Era um mentor entrando de sol em mim, e aí a energia dele é a energia dele que é baixa? Não, é a minha energia que estava baixa,
E para ele sintonizar, conseguir me passar a informação, eu tinha que baixar. Não sei. Então agora a pessoa está na maca, já foi limpado tudo, né? Como a já conversou. E aí a gente se divide, também ela falou. Então alguém também tem que ir para casa de trabalho, né? Para fazer uma limpeza na casa de Só uma trabalho. coisa antes que eu esqueça, quanto ao desdobramento, todas as marcas têm uma pirâmide de transporte, tá? Quando a gente desdobra, desdobrando para calma, para a pirâmide superior, esses corpos eles são transportados para o hospital, os centelhas, através de uma pirâmide de transporte, tá? Que essa pirâmide vai ficar conectada e vai trazer esses corpos de volta pro acoplamento no final. É um detalhezinho assim. Tem marcas que muda muito. tem algumas vezes que tu faz através de túnel, né? Dá pra fazer através de tudo. Túnel lilás, não é dourado, é a cor que vocês quiserem. Ah, Não sim. põe um vermelho pra É ele. aquilo que o Gerson disse, né? Colocar intenção. Isso. Colocar a intenção, formar. Você está acomodando e tal. Tá, então a questão da limpeza da casa e trabalho, a gente tem que ir lá também para ver se lá não tem alguma energia, ou tem algum irmãozinho, enfim, né? Então, normalmente eu, por exemplo, como eu faço, eu sei que tem gente que faz diferente. Mas eu peço sempre ajuda de Arcanjo Miguel, né? Eu peço que ele vá à frente, né? Na casa de trabalho. Quando chega lá, que ele corte todos os fios que possa estar ligando aquela pessoa ou pessoas que morem naquela casa ou no trabalho, colegas de trabalho, que cortem aqueles fios que estejam ligando essas pessoas para regiões que não sejam de luz. Então é o primeiro comando lá, a primeira ajuda que a gente pede da Arcanjo Miguel. Depois a gente também passa um vento solar na casa de trabalho, recolhe as energias que não é para estar ali, né? Recolhe e encaminha. Tá? Feito isso, a gente dá um banho de água crística, eu faço, né? Um banho de água crística em toda a casa, recolhe, também caminha, né? Para ser transmutado ou destruído, o que tem ali de sujeira da casa e do trabalho vai ser caminhado também. Depois a gente plasma algumas coisas conforme a ficha, né? Conforme o que a gente leu na ficha. Ou sentiu na hora. Eu sento, né? Eu sento na hora ali na casa, no trabalho. Um sol, pode plasmar um sol para energizar, se é uma pessoa que está com problema depressivo, uma energia muito ruim e tal. Então o sol, outros símbolos que a gente aprendeu também, que nem no reiki, em outros símbolos que tem, né? E algumas pessoas que sabem, também podem plasmar. Eu gosto de plasmar, por exemplo, muito mandalas. Então, uma mandala gigante no chão que vai funcionar como uma aquela né? A mandala funciona também como um canal transmutador, um canal de vibração de energia. Aí depende do que tu vai plasmar, né? Tipo, o rosa vai vibrando o amor, os familiares. Normalmente eu uso rosa e verde, né? Então, a de baixo vai puxar tudo que tem de ruim. Então, a gente vai dizendo, né? Se leu lá na ficha e tal, que tem problemas familiares e tal, vai puxando tudo, né? Angústias, tristezas, preocupações, falta de entendimento, enfim. Tudo que é de ruim puxa para aquela, né? Aquela mandala vai puxar. E vai transmutar. E depois eu faço outra, então, gigante, em cima, que vai, então, liberando as coisas boas, né? Então, amor, paz, tranquilidade, se a pessoa está angustiada, né? Calma, enfim, tudo aquilo que a gente sente ou que está na ficha de coisas boas, positivas, né? Então quase funciona como o que o falou, Gerson, daquela da despolarizar. Lembra que ele falou? Né? De pulsar e depois as coisas boas. Então é quase uma, né? Mas lá no caso, a casa e no trabalho. É que a de cima é como se fosse caindo aos poucos, uma chuvinha. Sim, como se fosse caindo durante, por exemplo, toda 7 semana, dias. né, durante 7 dias.
tudo aquilo que a pessoa, coisas boas. É uma coisa que eu faço sempre. E depois disso, na casa e trabalho, coloca nas portas de saída uma cachoeira com as águas cristalinas, né? Que limpem qualquer energia que tente entrar nessa casa ou nesse local de trabalho. Então, feita a limpeza, os encaminhamentos, para encontrar ali, caminho. A que nem a Sônia falou, né? A pessoa vai estar, que nem ela faz, ela já está conectada, ela já sabe, a mente dela já sabe que, por exemplo, a Arcanjo Miguel vai puxar, já vai fazer direto para a pirâmide de recolhimento que tem no centro e vai levar. Ainda não sei, tu pode fazer um pedido, né? Antes de subdividir, como se tu desse um comando assim, Arcanjo Miguel, supostamente, e que ele subdivida quantas pirâmides forem necessárias para o recolhimento. Entende? Que ele não vai precisar. É como se fosse passando com as pirâmides e às vezes um irmãozinho precisa de uma para ele, às vezes é 3 numa. Não precisa saber quantas tem uma, é quantas forem necessárias, encaminha direto. Sempre se vocês fizerem pirâmide, lembrem de limpar a pirâmide. Por quê? Depois que a Arcanjo Miguel encaminha, né? Por isso que no final eu sempre limpo ali, né? Tem que limpar, passar chama violeta, rede solar, água crítica dentro e fora da pirâmide. Deixar ela pronta para o próximo trabalho. Eu uso a técnica da pirâmide, das pirâmides. Então, quando eu estou abrindo ali a maca, eu já ativo eu formo pirâmides de encaminhamento e peço para os mentores que vão trabalhar com recolhimento que eles desdobrem essas pirâmides e multipliquem elas conforme a necessidade de cada atendimento. Então, como é que ele faz? Como é que eu faço? Nessa forma, eles vão, as pirâmides vão, recolhem todos os irmãos que estão onde a pessoa deixou a energia mais impregnada. Pode ser 2 casas e um trabalho, pode ser 2 trabalhos e 2 casas, não importa. Eles vão rastrear onde realmente a pessoa deixou a energia registrada, tá? Onde ela frequenta muitas vezes. E aí, então, eles recolhem, cortam os fios, faço o encaminhamento, faço uma contagem para aqueles irmãos serem encaminhados. Aí o que acontece? Essas pirâmides elas retornam para os centeiros e aí esses irmãos são encaminhados e aí eu faço um banho de água crística em todas as pirâmides. Para quê? Para que elas já estejam prontas para a próxima pessoa que tiver deitar na máquina, tá? E aí depois o resto eu vou fazendo mais ou menos que a Sônia falou. Eu vou plasmando o que eu vejo necessário. Eu verifico, tem algum portal embaixo da cama, tem algum portal na casa, algum portal negativo, né? Porque portais a gente tem. Mas tem algum portal negativo que está vindo uma energia mais densa, então é fechado esse portal e recolhido os irmãos que estavam entrando dessa energia. E aí depois, em cima desse portal que eu fecho, aí então vai depender do atendimento. Assim, quando é uma rede de cristais finíssimos que coloca em cima, que eu coloco em cima onde ele estava, para que ele não reabra com facilidade. Assim, quando eu coloco plantas, flores, depende do atendimento. É muito individual. Porque o portal, né, gente, o portal tem que ser assim, todo mundo sabe que é portal? Sim, né? Ou tem alguém que não sabe? Pode falar. Tá, então, portal, não importa, né? Um portal, ele é como se fosse um buraco energético. Tá ali, como é se uma fosse, porta. É uma porta, é um portal. É um portal que te conecta a uma outra dimensão. E além de te conectar com a outra dimensão, conecta quem tá lá com cá. Então é como se fosse assim, é muito engraçado. Passa energia de espíritos de lá pra cá e talvez, nossa, bem, né? Quantas vezes a gente passa pra lá. Quando dorme. Principalmente quando dorme, se tiver portal no quarto, assim, principalmente, espelho é sempre portal, tá? Você tem que isolar quando vai dormir. Se tiver pegando cama, já sabe. Não tem como fechar o portal de um espelho, ele vai ficar, é um portal. Né? Então, pode ser que a gente tem portais positivos também. E assim, todas as noites eu peço para me conectar me desdobrar com o espiral de centelhas de luz, tá?
ou para me auxiliar nos trabalhos, se eu estou legal, ou para mim ser atendida, né? Ou para os dois também. Nesses pedidos eu vou formando um portal de conexão para ficar mais fácil essa conexão. Chegar, né? É, isso aí. Então tem portais positivos, tá? Então por isso que eu verifico que seria um portal com energia densa, um portal que esteja conectando essa pessoa a algum local muito legal, que já é permitido fechar. E sempre quando vocês virem algo, se for limpar a casa, normalmente depende daí do teu tipo de mediunidade, mas se você viu algo, né, além de ver, sinaliza, olha, verifica, porque às vezes o mentor tá te mostrando porque precisa de algo, assim, algum comando maior ali, algo maior naquele local. E também, muitas vezes que eu já fui fazer limpeza de casa, isso às vezes acontece, porque a gente não tá, a energia, tem algo que a gente, não, ou a energia da pessoa muito fechada. Então, se vocês pensarem assim, ficou a Jaque de fazer a limpeza na casa, ai, nossa, mas eu não vejo nada. Um exemplo, tá? Nossa, mas eu sei como fazer, mas não, pera. Não flui. Não tá fluindo. Então, começa a encontrar egrégoras que te ajudem a ver. Como assim? Por exemplo, assim, se eu não tô conseguindo me conectar, eu sei que tem alguma coisa, tá camuflado, como assim não tem nada? Eu peço pra Nana Bruque, por exemplo, faz os revelados, mostra, dissipa. E aí tem vários, tá? Mas nunca pensem que vocês não tá fluindo, não tá fluindo. Não, às vezes a energia da pessoa tá bloqueada, parece assim tudo flor. E verifica. Né? Coisa quando tipo, realmente não estou sintonizando. Às vezes eu peço ajuda, tipo, eu não tô conseguindo encontrar a energia de limpeza dessa pessoa. Né? Peço pro colega da marca verificar para ver se ele consegue entrar. Exatamente. Né? De repente o jeito que eu tô chegando não flui. Tá dando. Isso aí que você falou. Tem, às vezes, tem outra ferramenta. Então tem, às vezes, a outra pessoa vai dar, não dá mesmo. A outra vai. Eu peço ajuda do lado, né? Porque os pretos velhos, por exemplo, mostra, vai pro cachimbo. Eu falo, muitas vezes, quando é um negócio eu vejo que ele não tá indo, eu peço pro pai esfriando. Aí eu peço pra ele com o cachimbo assoprar, encher de fumaça, para que mostre o que tá lá. Porque a fumaça do cachimbo seja uma fumaça reveladora. Né? E aí, assim, quando assim eu consigo entrar na sintonia, tá? Então, faz, né, tipo, verifica se tu consegue através de outras energias. E aí, não tá indo, tu encosta no colega, né, da marca e, né, vamos trocar a função, né? Tá tudo certo também. Isso. O que vocês fazem mais? Vamos ver. Eu tenho um jeito de fazer que apareceu ultimamente, que é plasmar tipo uma bola branca, cheia de energia, e jogar dentro da casa, assim, que é quando eu não consigo. Aquilo dá uma luz, assim, bem forte. E aí as coisas aparecem. Tira, desbloqueia, eu acho que a minha mente, sabe, no momento que eu jogo aquela luz. E aí eu consigo ver o que está acontecendo, onde está meio trancado, jogando essa energia branca, essa luz branca para dentro da casa. Isso é uma das que eu faço, uma das técnicas disso. Tem várias, mas daí isso aí vocês vão compartilhar. O que vocês fazem de diferente do que já faz? O que vocês fazem diferente? Porque tem vários jeitos de fazer essa limpeza, esse rastreamento. Eu não consegui entrar na energia, assim, praticamente é bem raro quase. Não vou dizer que nunca me aconteceu isso, assim, mas vou dizer que nesses anos, talvez uma, duas vezes, que não consegue entrar na energia da pessoa. Geralmente daí eu peço para o mentor dela, né? Aí eu vou doando energia e ele vai trabalhando, mas olha, bem raro. Eu
utilizo vários cabos. Nossa, eu tenho vários, mas não de não entrar na energia. Normalmente quando vai fazer a limpeza da casa, trabalha, né? Não é Normalmente verdade que não consegui. não é de não entrar, é às vezes. E aí? Por que tá? Os bichos, né? Mas além disso, o que não, que eu digo que vamos compartilhar, tipo, Até o que vocês fazem para limpar as casas e trabalhos, assim, a energia da nossa. É que depende, eu acho que cada pessoa, como que a pessoa tá familiarizada. Que nem, por exemplo, eu estou familiarizada assim, com os cristais. Então, eu jogo de uma coisa, Miguel, Sabrina ali, e tipo, elas vão trabalhando, assim, vai limpando, né? Tipo, por exemplo, vocês falam dos portais, sim, existe, embaixo das camas, dos travesseiros, tem muita coisa aí, sabe? Assim, papéis, eles vão folhando, assim, daí vai limpando. Às vezes isso é legal no trabalho de organizar os papéis, porque assim, quando a pessoa, por exemplo, está enxergando que está ali na frente, não está conseguindo ler que está na frente. Por quê? Porque os irmãozinhos bagunçaram todos os papéis na astral. Depende, às vezes vem também aquele nome das fadas, eu acho que o que a pessoa mais está. Porque pra mim vem muitos crianos que é de anos, então eu adoro, né? Então eles vêm. Pra mim vem isso, eu acho que. É que esse compartilhar porque muitas vezes eu compartilho um jeito que eu faço, quem eu aciono para ajudar, vai abrir essa energia para os outros também. Por isso que é importante a gente compartilhar. Às vezes quando a gente esquece realmente de algumas egrégoras, e assim quando a gente chega no tempo, nunca pensei em chamar esses para fazer isso. Então eu posso colocar porque eles estão aqui no centeio. Então é um jeito também de abrir o campo do colega. Também. E para mim as pirâmides de recolhimento, elas não voltam, elas se dissipam. Eu nunca volto uma pirâmide de recolhimento. Para mim elas se multiplicam e elas meio que desaparecem. Tá, então elas vão direto para a pirâmide de encaminhamento central. Tá, porque se elas se dissiparem, se eles estão sendo encaminhados, estamos liberados de novo. Não, mas parece que daí eles, tipo, as pirâmides nunca voltam. Até eu já consegui ver que nunca volta uma pirâmide. Então faz De repente até nem tá precisando. Porque sabe, eu falo que eu falei, aí eu peço pra elas voltarem, eu nem peço mais, elas já sabem, elas tem que devem voltar. voltar sozinhas, né? Pode ser. É que pra quem tá começando os comandos passo a passo é legal, Sim, é né? importante. Qual cristal tu usa pra encaminhar? A selenita, né? Porque a selenita faz Pra encaminhar os irmãos ou superior e pra encaminhar os desencarnados que estão lá ou pra encaminhar a energia? E a Anjo Miguel, mas eu uso para encaminhar a pirâmide. Tá. E a pirâmide, para mim, ela aparece, a pirâmide de encaminhamento, ela aparece dupla. Ela aparece pirâmide para cima, ela aparece para baixo, ela gira e daí ela vai, sabe? E daí elas vão se multiplicando e daí elas são transparentes para mim. Daí se tem cristal nela, mas bem encaminhamento é pirâmide. E daí Tinha um cristal de encaminhamento, né? que nem os potes que vocês falaram do fio de ligação, sim, a selenita, para alinhar os potes, que nem, por exemplo, ainda vamos falar das curas, isso é depois. Os portais, quando abrem, também eu limpo, que vocês falaram, fecha com pedras ou fecha com coisas da natureza. Eu uso a bola azul também, às vezes em quando. Ela girando ao contrário e depende como é que está a situação da pessoa, né? Jogo bola azul, jogo a branca, que é aquela energia que faz assim. Olha, os Exus também para ir buscar, para recolher, para fechar. Eu não vejo as Exus, daí eu vejo só quando. o que vocês vão perceber é que conforme vocês forem trabalhando, né,
Alguns ficam, outros vêm, é novas técnicas, é novas egrégora, é novo jeito, na realidade é a visualização da intenção. Eu acho que vai aparecendo o que a gente precisa utilizar naquele momento. Então cada um vai saber o que vai aparecer e a gente vai usando. O importante é ter a certeza de E ter a intenção de fazer aquilo, né? E as crianças que vão, as minhas que eu mando, elas já trazem de volta, nem comando mais, já vem uma coisa assim de volta, limpa, tira. A única parte que a gente tem que entender é que por que precisa do conhecimento. Porque senão a gente é muito bedelhudo e enfia o nariz onde não pode. E de forma como não pode. E de forma como Não de forma como não pode, de uma forma errada. De vez em quando, se a gente vai meter o bedelho de uma chamada, mas tu vai com uma certa cautela, com algumas técnicas, com algumas coisas, beleza. Mas quando a gente vai e não sabe como ir, aí mora o perigo. Porque a gente vai ficar lá. Porque quando a gente está desenvolvendo, assim, tá iniciando ou tipo, comecei a trabalhar no centro espírita agora. Isso pelo menos aconteceu comigo, né? Eu não sei pra vocês. A gente tem a sensação, e eu ainda tenho, de salvamento. Nossa, eu tenho que salvar mais pessoas. Não sei nada. Né? Tipo, eu não sabia nada disso. Mas eu trabalhava com muito amor. Aí a Luísa me tirava leituras irascadas. Eu não sei, não foi consciente. Meu espírito, né, inconsciente ia lá. Então, tu tem que, não adianta, às vezes, ter só, né, a intenção boa. Tu tem que saber onde tu tá indo. Tem que saber onde tu tá mexendo. O mínimo, pelo menos. Né? Porque esse passo a passo. Aí a intenção é muito importante. A intenção de eu ajudar, ela é a faísca inicial, né? Mas não adianta eu querer ajudar e ficar num buraco junto com a pessoa. Por isso, saber como se proteger, saber quais mentores evocar, tá ali na abertura junto, sabe? Fazer a abertura dos trabalhos, entrar em sintonia, sabe? Assim, quando, tipo assim, eu posso ter uma ótima intenção de fazer isso, beleza. Mas eu não dou andamento, não leio mais nada, né? Da parte de energias e tal. Aí os mentores vêm e querem que eu enxergue uma coisa lá que tem que limpar, mas é algo que para mim é totalmente desconhecida, aquela energia. Eu não vou enxergar. Vai passar em branco por mim. Tá? Porque o meu consciente não está identificando. Se ele estivesse falando de até meu inconsciente, o inconsciente e inconsciente não vai estar identificando. Quando o mentor falar, eu não vou conseguir entender por ênfase o que ele está falando. É que não está no teu conhecimento, né? Não está nem no meu inconsciente. Nem no inconsciente, porque não está na familiaridade. Não está naquela frequência, então tu não vai chegar, tu nunca ouviu falar, aquilo é desconhecido para ti, então tu não enxerga. Não enxerga. Ou às vezes quando acontece muitas vezes, tá? Na maioria das vezes, eu enxergar de forma distorcida. Dizer que é X e é Y. Porque precisa ser, aquela energia precisa ser encaminhada, ou tratada, ou enfim, a cura de uma forma ampla precisa acontecer. Então eu posso visualizar, mas de uma forma totalmente distorcida. Aí mora o perigo de eu passar um recado. Porque eu vi algum trabalho contigo, tá? E aí eu vou te dizer o que tu vai ter que fazer depois. Só que o trabalho não era bem aquilo que eu enxerguei. Era uma outra coisa. E aí eu vou produzir errado pra ti. Eu vou te passar um recado distorcido. Tá bom. A gente não paga esse tipo de atendimento aqui. Isso, então já sei. Alguém tem, para encaminhamento, alguém usa alguma outra técnica de limpeza energética? Alguém usa alguma outra técnica? Não?
Então ficou entendido, tipo assim, quem fica responsável por encaminhar, as pirâmides vão, tipo, a energia que está lançando vai para onde a pessoa deixou o seu registro. Vou usar o meu exemplo. Eu tenho escritório aqui, então Colômbia e Caxias. Quando a Sônia vai limpar no local de trabalho, ela não precisa saber que tem 2 locais de trabalho. Os mentores vão para esses 2 locais de trabalho e vão fazer a limpeza desses 2 locais de trabalho. Tá? Por exemplo, tem alguém que mora no local, mas mora também no fim de semana vai com o namorado na casa do namorado, tá? Ou segunda, terça, não sei o que, fica na casa de um, né? Quando vai limpar a casa, os mentores vão para esses locais, porque é onde está o nosso registro. A única diferença é que às vezes a mentora vai mostrar, nossa, é lá no carro do marido que eu. Vai ter que ir lá, daí vai vir o aconselhamento, tu vai lá e defuma lá pra água bem, tem. Mas às vezes uma coisa específica. Mas quando tu fala casa, trabalho, é a energia da pessoa. Tu vai ir pra onde que eles, entre aspas, eles vão ir, né? Não a gente. Só ver. Isso aí. Tem gente que usa bastante o coisa da mata para harmonizar o local e também para encaminhar. Também vocês podem pedir para o povo, né? O povo da mata no sentido de todos os índios, os gnomos, os doentes, as fadas, As né? wicas. O povo da mata não é que falou dos gnomos, eu lembrei, né? Tem gente que vai com as wicas também, que é bem. os dragões. Tem vários. Todo mundo louco. Quando tem muita briga dentro de casa ou desentendimento também não tá na maioria dentro de casa. Isso aí é interessante. Às vezes o consulente bota na ficha, eu sou muito devoto, tu vai ir com a Sagrada Família, com Mãe Maria, né? Nosso devoto São Miguel Arcanjo, eles já, mesmo que tu seja Exu, Exu não, vamos botar, tu é um preto velho, ele vai ir como São Miguel Arcanjo, né? Tu acha que tu vai ir como preto velho, não vai. Vai como. Ele se plasma, porque que nem só quando ele tinha a mesma medida que acontecia muito isso. Quem estava para ser encaminhado era um espírito, por exemplo, tá? Quem vinha para fazer o acolhimento no astral era o Carlos. Por quê? Porque ele vai aceitar mais fácil. Não adianta pegar, por exemplo, alguém que foi, por exemplo, alguém que foi lá crucificado pela igreja, que estava no sentido, né, de pelejar e tal, pelos dogmas da igreja. Não adianta tu pegar um padre para doutrinar, para ele caminhar isso aí, não, vai dar conflito. Então, não, a gente pega alguém que ele aceite, tá? Que está dentro da cultura dele. Aí depois, aí enquanto alguém está fazendo isso, o outro alguém está fazendo o quê? Ai, tô fazendo tanta coisa. Mas o que você fala dos mentais que é o básico, né? O outro está falando, então o outro está fazendo os mentais. Então a gente tem o mental inferior, Esse ficou solto, mas não sabia quem falou, mas nada a ver, deixa eu fluir, pode falar. Então a gente tem o mental inferior e o mental superior, né? Que também eles podem ser desdobrados. São nesses mentais que a gente tem registros de memórias, seja dessa vida ou de outras, tá? São nesses mentais que também tem alguns conhecimentos que a gente consegue trazer, né? Que a gente trouxe de outras vidas, também tem registrado neles para vocês. Então a gente tem algumas técnicas, atualmente como Gerson, para trabalhar esses registros. Então, uma das técnicas, a despolarização, esse é o nome. A pessoa está ali, né? Eu imagino que eu estou na cabeça da pessoa, tá? Essa é a técnica original. Eu coloco as 2 mãos assim ao redor do umbigo dela, tá? E aí eu quero despolarizar, eu quero desfocar, por exemplo, ela está muito focada numa imagem dessa vida de outra, em que ela era pobre,
que ela não tinha dinheiro, e aí a gente tem que trabalhar a abertura de caminho dela, tá? Ela pediu isso. Então, ela está vibrando a escassez. Então, eu vou despolarizar essas imagens, eu vou distorcer, eu vou fazer, a gente não tem como tirar, porque isso é um registro de vida, mas a gente tem como fazer com que elas fiquem pequenininha, que elas fiquem preto e branco, que ela não seja mais o ombro forte da pessoa. Então, aí eu vou fazer, despolarizando momentos dessa de outra vida, que ela não tem dinheiro, que ela não conseguiu, onde ela estava vivendo na miserabilidade, alguns momentos que ela estava com essa energia de escassez, né, desfocando, despolarizando. Então, eu não quero retirar, eu quero desfocar a despolarização. Depois disso, eu preciso trabalhar a energia inversa a isso. Então, energia de dinheiro, energia de prosperidade. Então, eu vou polarizar, eu vou energizar memórias dela, que é como se a gente tivesse uma imagem preto e branco, a gente vai transformar ela em colorido, para que fique o holofote da mente dela nisso. Então, trabalhando vidas passadas em que ela foi próspera, onde ela trabalhou, conseguiu dinheiro, onde a energia do dinheiro fluía. Então, eu vou polarizando isso nela, tá? Esse é uma das formas de trabalhar esses registros dos nossos mentais. Às vezes em quando vocês vão sentir que um mental está totalmente desarmônico com o outro, como se eles tivessem dois corpinhos brigando, assim, sabe, de costas. A gente precisa harmonizar eles, mas isso depois de trabalhar esses registros, tá? O mental superior, que normalmente ele está mais com outro tipo de energia, mais elevado, a gente precisa que eles entrem em sintonia, tá? Para depois a gente conseguir acoplar eles. Outra forma de trabalhar essas imagens, esses registros de outras vidas, é realmente pedindo que essas imagens, que esses registros fiquem em preto e branco, que eles fiquem uma imagem menor, que a pessoa seja como se estivesse em um palco, tá? Tipo, aqui tem um palco e a pessoa está aqui perto, tá? Então eu vou levando ela para mais longe, tá? Para que a imagem fique menor e transforma ela em preto e branco. E depois, isso aí o inverso é o quê? Eu quero aquela vida que ela tenha, estou usando a questão de prosperidade, né? Que ela tinha, o dinheiro fluía, o dinheiro vinha para ela, facilidade. Então eu pego esses registros, eu aproximo a pessoa desses registros e eu transformo ele em colorido, para que aquilo seja o guia da pessoa, para que ela vibre naquela sintonia. Tá? Então muitas vezes quando tem tipo abertura, que a pessoa pede abertura de caminho, a gente tem que trabalhar os mentais nesse sentido também. Tá? Sentimentos de angústia, de depressão, outras vidas, mesma coisa, outras vidas que ela teve depressão, que ela vibrou nessa energia, que seja desfocada, seja despolarizada. Trazer memórias dessa, de outras vidas, momentos que ela esteve feliz, que ela sorriu, que ela riu, que ela vibrou felicidade, e que ela teve conquistas. Momentos em que a gente conseguiu conquista, porque quando a gente conseguiu vibrar aquela conquista realmente, e não nos boicotou nessa vibração, tipo, eu queria muito tal coisa, eu consegui. E aquele momento de felicidade que eu atingi o meu objetivo, é um ótimo registro para trazer para uma pessoa que está depressiva, tá? Que está com, eu não consigo nada tá bom e tal. É um ótimo momento, porque aquela energia é muito boa, né? Se a gente lembrasse dela todo dia. Não sei quais outras técnicas vocês usam para os mentais. O Ganges e tal é os outros né? E a parte de cura. Mais alguma coisa? Não? Ai, que quieto. Tá. Enfim, aí trabalhou essa parte, a gente tem que trabalhar o emocional também, né? O cardíaco. E aí a gente vai estar em trabalho de cura, né? Que aí a gente vai verificando, tipo assim, o laríngeo, né? Vai trabalhando os chakras.
E aí a gente vai para a parte de cura. Agora voltar para os corpos. Acompanhar era isso? É que vai ter várias técnicas que a gente vai utilizar no meio. Várias. Tem a gente falou, tem dos chips implante. Por exemplo, assim, vamos supor que naquela primeira varredura lá que a gente fez lá, antes de trazer, né? Lembra? Os primeiros miasmas saem, mas normalmente não sai tudo. Então tem o corpo branco, por exemplo, né? Que é uma técnica que você vai fazer um corpo em cima do corpo da pessoa, copiando, como se fosse, né, mentalmente, com essa visualização, com esse comando que copia igualzinho a pessoa, todo o DNA, como se puxasse, conforme esse corpo ele vai se materializando em cima da pessoa, ele vai sugando todos os chips, os implantes, as formas de pensamento, as lágrimas astrais que a pessoa vai estar. Então, é uma cópia da pessoa ali em cima, né? Na cor branca, que é essa técnica, né? Cor branca. Copiando todo o DNA da pessoa. Puxou, nota. Vai ficar tudo que veio, né? Leva para os pés nas salamandras. Queima. Depois pode fazer mais uma chama violeta, isso aí. Mas esse corpo branco é para chip, implante, fora pensamento, ainda bem certo. Às vezes vai precisar entrar com outras coisas, mas é mais profundo. Mas esse é o básico, né? Por que copiar o DNA, esse registro? Porque muitos chips e implantes estão ligados ao nosso, eles sabem que eles foram programados para o nosso DNA, para ficar instalado em nós e não ficar pulando, tipo que nem pulga, né? Para outras pessoas. Deixa eu só lembrar, eu lembrei de uma coisa agora. Às vezes, quando tu vai fazer a questão dos mentais, vai tentar acessar na pessoa, às vezes é a frequência, mas às vezes é a pessoa mesmo. Tu não consegue acessar um momento de felicidade, de vitória, algo assim. Percebe que está muito difícil alcançar. Então você pede para o mentor e para o momento, o primeiro amor que ela sentiu quando criança, porque todos nós estamos vivos, tá? Ninguém vive se não foi amado em algum momento. E normalmente alguém deu um afeto para ela, tá? Lá. Volta aquele registro pronto e depois terceiriza. Aí ajuda a abrir também isso. Porque às vezes a pessoa não tem, sabe? Tu não consegue, tá tão poluído que tu não identifica o momento. Tu sabe que ela deve ter tido, mas ela nem vibra mais isso. Volta, porque aconteceu, gente. Uma criança ficar sem comer 20 dias, ela fica. Mas se ela ficar sem ser amada, ela morre. Comendo, tá? Então, pra gente estar aqui, a gente recebeu amor. De alguma forma. Em algum momento. Teve isso. Teve, entende? Pra estar sobrevivente. Então, essa pessoa ela já foi amada, ela já sentiu. Então, bota lá, terceiriza pros mentores. Normalmente é lá bebezinho, tá? E pronto. Só pra vocês disserem, nossa, eu achei. E assim, quando assim, vocês vêm, você trabalhar com mentais que não estão comigo, também dá uma olhada se não tem algum capacete, né? Isso. Mas isso calma os novos, calma que a gente vai. E normalmente quando vai trabalhar os mentais, se a pessoa é muito rígida, tu não vai conseguir de primeira. Eu posso pedir uma coisa para vocês, quem sabe, assim, para quem está começando, facilitar um pouco, vocês ensinarem para nós. Mas a prática, Mas não precisa fazer a prática, só que vocês derem muita informação para a gente e a gente não vai conseguir absorver nem 10%. Então vamos lá. Acho que vocês estão assim. Então o Benício tá aqui. O Benício entrou, né? E eu trouxe a folha do Benício. Fala, vamos fazer em voz alta, Sônia. Isso aí. Larguei a folha do Benício aqui, ou dei pra Sônia. A Sônia leu o nome. Olha, você não tá aí, ele só o nome. leu o nome Benício. Tá? Aí, você vai trazer. Daí eu trago todos os corpos mentalmente, né? Trazendo todos os corpos. Do Benício. Do Benício. 1, 2, 3. E aí, nesse momento, tu tá vendo os corpos descendo ou subindo. Não, tá vindo pra cá. Vindo pra cá. Então, aí tu tá visualizando os corpos descendo. Estão entrando, veio um pelo aparelho, veio um pelo céu. Não faz diferença. O que a gente tem que entender é que eles estão vindo. Isso. Tá, isso aí. Aí, ó. Cortou os fios. Cortou os fios.
Cortou os fios onde estava ligado a qualquer energia desarmônica e isolou aqueles que não podem ser cortados. Os fios eles são, como são esses fios? Eles são de prata, eles são de ouro, eles Não, são fios de conexão. O fio de prata e o fio de ouro, a gente vai, é outra coisa que a gente vai. Isso. Show de É bola. fios branquinhos, tipo ali do Tipo Miguel, da que tá saindo da cabeça dele, assim, da espada, Tá. sabe? São fiozinhos, assim. Show de bola. Tá? Aí agora, você levar lá nos pés. Aí a gente sinaliza ok, e a gente vai limpar. Então aí vocês estão passando a água dos canãos, saindo, caindo. 3 vezes. 3 vezes. Eu aqui Tô lavando. Aí, se eu tô usando, se a gente tá usando mangueirão, se eu tô usando mangueirão, é um mangueirão que eu tô Tá lavando. pegando mangueira na mão e tá jogando em cima da pessoa. E aí ela tá indo pro água pra ralo pessoa. e a Sônia tá Show de mandando bola. pro ralo. Um lava-jato. Não, show. Tá? Mirando os bombeiros. Aí agora a Vamos gente ler a vai ficha? ler a ficha do Benício. O Benício relatou que ele quer abertura de caminhos. Eu acho que O que é mais comum as pessoas pedirem, assim, vocês têm uma ideia? Ah, Uma eu coisa sei como comum, de assim. dor, Dor, Então. conflito. não dorme, Não preocupação, dorme, sabe? Muita Mas pra depressão. ficar mais fácil você, o Benício tá com dor no joelho. Show. O Benício tá com dor no joelho direito. Daí ele pede por abertura de caminhos, que ele tá buscando um trabalho novo, né? O cara desempregado. Né? Ela já plasmou nele que ele vai ter problema, né? Com a mãe que não se dobra para mulheres. Não, desplasma isso aí. Aí tá, enfim, o Benício tem isso. Aí a gente combinou agora, então, que a Sônia Eu vou pra cá. vai pra casa, tá? Vai fazer os recolhimentos das pirâmides, já que tu quer fazer o quê? O joelho. A Jaque vai trabalhar o joelho e eu vou trabalhar os mentais do Benício e aberturas de caminhos, tá? Então, Sônia fala com a parte, e eu desdobro ele, tá? Então, desdobrando o corpo astral, mental inferior e mental superior do Benício, através do túnel lilás, que foi plasmado no início na máquina. Então, desdobrando em 1, 2, eu fecho os olhos, né? É só um exemplo. 1, 2, 3, 4 e 5. E eu senti que com 5 contagens, os corpos dele foram desdobrados. Eu não preciso chegar até o 7 obrigatoriamente. Fiquei na dúvida, vai até o 7. Não custa nada. Tá? Desdobrei. Ele tá lá no hospital sendo atendido. Aí a Sônia vai. Aí eu vou pra casa e sair pro trabalho, pro Benício. Então também eu peço que a Arcanjo Miguel vá à frente, né? Quando ele chegue lá, que ele corte os fios que estejam ligando qualquer pessoa com regiões que não sejam de luz, né? Tanto no trabalho quanto na casa. E aí depois eu vou para casa junto e vou plasmando o sol, colocando cristais nas portas e janelas, aquela mandala que eu falei, né? Tirando as angústias, as raivas, as preocupações que ele tem, né? Depois eu faço a outra mandala, normalmente, né? Então, liberando amor, luz, entendimento, calma, né? Em cima do que ele me trouxe na ficha. Né? Lavei também, esqueci de dizer que eu passei o vento solar, recolhi qualquer energia, qualquer irmãozinho que possa estar lá, encaminha, né? E depois um banho de água crística também, limpando tudo e mandando para ser transmutado ou destruído. A sinhaca que foi retirada da casa. Pode, para onde eu, de repente eu só pedir para onde eu mando. Pode mandar para o mar, tá? O mar é conhecido como a grande calunga, o cemitério, tá? Porque no fundo do mar existem vários portais dimensionais. E lá em Iemanjá, os seres conseguem ou transmutar, levando o centro da Terra, podem queimar no fogo, nas larvas, ou podem levar para outra dimensão, ou podem simplesmente transmutar e retornar em amor para o universo, para o planeta Terra. Tá? Então, eu estou levando para onde toda essa água? Pode direcionar para lá. Tá? Aí, já que vai trabalhar o joelho, tem um chip. Aí eu vou trabalhar com ele, não, né? Aí eu vou falar assim pra Elusa, já que a Elusa ficou com os mentais, eu vou falar, né, com eu já que sei.
Lusa, ó, tu dá uma olhada que ele tem problema com mulher. É alguma coisa que ele não tá se dobrando, vê se ele não tem que ser mais flexível, ou se ele tá se dobrando demais, isso tá machucando, qual que é a mulher que tá travando aqui? Pronto, ela vai verificar isso. Aí agora eu vou olhar o joelho, vou olhar puramente o joelho. Vou fazer, então, acho que tem um chip, vou fazer o corpo branco, né? 10, 20, copiando DNA 30, 40, 50, até onde tu sentir 60, 70, nossa, ainda não é 80, vai, até 7, até essa. A contagem, gente, é muito daquilo que eu senti. Veio, queimo, e agora eu vou identificar também se o joelhinho dele não tá doentinho, se não precisa de uma cirurgia, de uma cartilagem, sei lá, não sei, né, procedimento muito médico, mas às vezes quando tu começa a olhar, ó, nossa, tem enfermeira que toma uma injeção, né? O que tu vai fazer? Se tu não sabe qual é o procedimento, tu vai segurar. Como? Dou energia. Dou energia aqui, ó, luz verde, eu sei que eles estão trabalhando aqui no joelho dele. Ah, não é nada, é só botar uma malva aqui, sei lá, um couve, pra puxar a infecção, não sei o que vai ser. Mentaliza. Vai vir pra ti na hora, vai ver se é uma erva, se é um gelol que eles estão botando, se é uma... Ó, ele vai precisar de cirurgia. Ele precisa estar preparando, que eles estão botando uma malha nele, porque na próxima semana ele tem que vir pra cirurgia. Pronto, a gente vai avisar, ó, semana que vem você vai voltar pra máquina. Vai falar pra ele depois, ó, tu não vai fazer força. Por quê? Porque uma doença manifestada no corpo físico, ela tem uma conexão emocional. Então, tu ficou com a parte da luz a limpar. Ela tem uma conexão normalmente chipada, normalmente pode existir a possibilidade de ter um chip, um implante, uma larva astral ali, de um irmãozinho, né, que ajudou a potencializar. E ela pode estar doente no físico já também, né? Normalmente já tá, né? Precisa tratar. Por que a gente... Isso, a gente trata o físico para tratar o duplo etérico, né? Quando a gente começa a curar o duplo etérico, vai curando o físico. E vai curando o corpo astral. E vai curando o corpo astral. Aí eu vou trabalhar os mentais do Vinícius e o emocional do Vinícius, tá? Joelho é flexibilidade, tá? Então, eu vou verificar, qual é o atrito de... tem um atrito... Tem atrito com a mãe, porque é mulheres próximas, tá? Isso que a Jaque falou. Então, tem atrito com a mãe, com a chefe, com a esposa, com uma irmã. Conforme eu vou, falando mentalmente os nomes, pra mim se eu falo, com a mãe, eu vou entrando na sintonia e vai me dar o ok pra um deles, tá? E aí, então, aí eu vou verificar se é uma questão de vida passada pra ser limpa, tá? Mas isso a gente vai ver mais adiante. Ou se é só uma desarmonia no momento presente. Aí, vou envolver os dois com o manto de Mãe Maria, ou vocês podem vibrar um símbolo de amor de quem tem reiki, né? Ou alguma outra iniciação, um símbolo. Pode envolver os dois nesse símbolo, nesse amor, para que os dois comecem a se entender na Terra, tá? Vou despolarizar imagens que ele viveu em outras vidas essa mesma situação, tá? E quanto à abertura de caminhos, aí então é pelo dar a escassez que eu falei antes, né? E de momentos que ele teve que a energia fluiu do dinheiro para ele. Tá? Além disso, quando a gente fala de abertura de caminhos, a gente também pede para os caboclos, para os ciganos, abrirem os caminhos deles. Você está procurando emprego, eu passo uma energia na carteira de trabalho dele para limpar a carteira de trabalho e para que ela esteja organizada energeticamente e que eu normalmente coloco uma luz dourada na carteira de trabalho, tá? Porque ele trouxe isso na ficha que ele estava procurando e não emprego. Luz dourada também nas costas. Oi? Estou brincando, bota uma luz dourada nas costas para dar vontade do cidadão trabalhar. Não bota dourado, né? Aí tu pode botar laranja, pra ele consiga fazer um movimento, Verdade, tá? Coisa que vai pra não, vermelho tá mandando ele pra guerra. Põe laranja. Ó, aí tu já sabe que ele não consegue emprego, por isso que é bom o autoconhecimento, né? Ele não consegue
fisioterapia. Já deixa o meu cartão ali quando ele Tá, aí depois, tipo, ok, já, né, eu terminei minha parte, elas também terminaram a parte delas, tá? Vai ter um momento na máquina que todo mundo terminou. Aí vai ser um momento que a gente vai se olhar e vai dar um ok. Aí a gente volta para os pés, volta para a ficha, tá? Depois tem outras questões aí no meio, mas resumindo, volta para os pés, para a ficha, a gente vai anotar o que a gente fez e vai anotar as recomendações para ele. Terminando de anotar essa parte, a gente vai, eu desdobrei, então eu vou trazer os corpos deles de volta. Então eu vou dar um comando, retornando os corpos do Benício, do astral, do hospital, retornando por aqui agora, 1, 2, 3, devagar, nada de 1, 2, 3, 4, deixa lá, tá? Não, mas ainda não, né? Vamos no básico. Aí eles voltaram, eu preciso acoplar eles, eu preciso acoplar com o corpo físico. Então eu vou dar um comando, o que é esse acoplamento? Vai ficar sanduíche, vai ficar tipo um sanduíche, tá? Com uma torta fria, mas organizada, que é uma torta fria organizada, um pãozinho em cima do outro, retinho ali, alinhado. Vai ficar assim, tá? É uma analogia que eu falei. Então, acoplando os corpos do início e alinhando ele com os chakras. Cada corpo tem um chakra correspondente, tá? Isso tem que ser alinhado com a energia fluida. Então, acoplando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 1, 2, 3 já está alinhado. Vai depender do caso. Fazendo a energia fluir entre todos os chakras. Os chakras eles têm que estar vibrando uma energia regular. Não pode estar um potencializado e o outro sem fluir energia. Então, eu vou harmonizar os chakras, tá? A energia tem que estar entrando e saindo do topo da cabeça dele, porque ele precisa da conexão com o astral. A gente recebe energia de cima, mas a gente precisa também estar enviando energia para cá, por causa que a gente também tem que estar em conexão com eles. Aquilo que a Jaque falou, não é todo mundo, os mentores não vêm, né? Tipo, os médicos assim, se pudessem, a gente que sobe, tá? Deixa eu usar um pouco diferente, isso também, mas enfim, depois a gente fala. E também ele tem que estar com a conexão com o centro da Terra, nos pés. Porque qual é a energia de prosperidade? Qual é a energia da Terra é a energia de prosperidade. Não é a energia do alto, que é a energia de dinheiro, porque o dinheiro é aqui da Terra. Então ele pediu a abertura, não importa se pediu ou não abertura de caminho. A conexão tem que ser feita aqui. O que faz a gente continuar vivendo é essa conexão aqui. Quando vocês vão atendendo pessoas de idade, que está no momento de acabou, enfim, não importa se é de idade, ou está no momento de passagem, vocês vão perceber que a energia não tem mais conexão com aqui. Ela perde, né? Ela perde. É só olhar o velhinho, ele já não dá. Olha a criança quando ela está acoplando, ela cai, né? O último a chegar e o primeiro a sair. É a energia aqui de baixo. Então, é importante que ele, né, que o Benício tenha possibilidade, consiga caminhar, fluir na vida dele, lindo, maravilhoso, que ele tenha conexão com o centro da Terra através dos chakras dos pés. Então, a energia da Terra tem que ir e ele também tem que ir. Tem que ter essa energia tem que fluir, tá? E essas duas energias, elas se encontram aqui no meio, do alto e do baixo. Aí tem técnicas para isso, tá? Que nem a que a Elusa falou, como se a gente já tivesse feito. Eu vou falar bem rapidinho como eu falo, mas vocês têm várias. Por exemplo, quando eu preciso conectar a pessoa com o centro da Terra, né? Eu não sempre faço, é prática. Então eu venho aos pés dela, peço licença, eu, né, já me coloco de joelhos, bato no chão, me conecto, assim como se a minha mão, assim, chegasse. Eu visualizo o centro da terra, a árvore. Mas isso é durante o atendimento. Durante o atendimento, tá? Um sol solar e eu, como se tivesse raízes. Eu plasmo essas raízes conectando o pé do Benício. E essas raízes subindo, né? Eu posso visualizar a raiz, eu posso visualizar numa cor, violeta, dourado, sei lá. Eu vou harmonizando a laranja, o primeiro centro, o segundo centro, o terceiro, os chakras, tá? O quarto, quinto, sexto, sétimo. Tá. Depois.
Hã? Lá no sábado você. É? Não, eu subo tudo. Eu vou É até a Kundalini. A energia da terra vem até aqui. Até A o peito. energia do alto vem até o peito. As duas se encontram, formam a ativação de todos. Ah, então vocês não façam, vocês façam até ali, mas eu faço. Não, é que não some. Mas eu dava esse comando, eu acho. Eu acho que vai. E depois eu pego do topo da cabeça do Pai Nosso. Lembra que eu já fiz ali com vocês? Pra baixo. Eu faço Pai Nosso aí. Ali. E sempre quando a pessoa tem que ir, a gente não falou, mas tem que alinhar ela comigo, né? Com o exterior dela. Mas aí é isso que a Jaque falou dos chakras e tal, que ela vai trabalhando ali, que ela puxa. Isso é durante os atendimentos. No final do atendimento a gente verifica se a energia está vindo e voltando de cima, vindo e voltando de baixo, e se os chakras estão vibrando tudo numa única vibração, tudo em equilíbrio. Tem um chakra desarmônico, a gente aí vai fazendo contagem até alinhar. Alinhou, feliz, mexendo os pés e as mãos, abrindo os olhos, vamos levantando devagarinho, levanta, pode ir. Tá? No meio disso vai ter outras coisas para fazer, vai ter conforme a necessidade do consulente. Tá? Mas de uma forma bem básica. Esses são os passos. Tá? Normalmente, na primeira vez que vocês vão para a marca, vai ser pedido para vocês o quê? Alinhar os chakras, trabalhar os chakras. Enquanto os outros médicos vão fazendo essas outras coisas, vocês vão ir trabalhando a cor dos chakras. Eu sinto que o chakra aqui do umbigo, aqui está muito agitado. Vai acalmando ele. Tá? Eu não sinto energia nos pés. Tá? Traz a energia da terra para conectar. Limpa aqui. Normalmente é essa atividade que vocês vão fazendo no início. Tá? E depois vai sendo incluído outras coisas. Pode ser incluído na mesma quinta ou na próxima quinta. Aí vai depender do como é que está, né, a situação. Eu queria perguntar uma coisa. Tem um número mínimo de pessoas que estão atendendo a marca no máximo? Não sei. No mínimo é. 2. E no máximo 3? Não. No máximo 2. Mínimo 2. Tá. Não, é que eu fiquei na dúvida da distribuição das tarefas, no caso, né? É muito difícil a gente estar em mais de 3. A gente está em mais de 3 quando é atendimento de médium, assim, que acontece, a gente está mais de 3. Duas a gente faz tudo isso que está fazendo 3. E a nova que está entrando, que está aprendendo, daí fica ali fazendo algumas coisinhas por vez. Porque o que acontece, conforme a gente falou para isso ontem, quando eu comecei, quando entrava alguma outra pessoa, eu demorava para pegar no tranco, na troca da energia dessa pessoa nova que está chegando, sabe? Eu demorava para sintonizar e aí, com o tempo, a coisa flui mais rápido. É mais automática, assim, tá? É mais fácil, não automático, mais fácil. Então, quando a pessoa começa na máquina, a gente não enche ela de coisas para fazer, por mais que ela pode ter milhares de cursos, pode ter... Por quê? Porque o jeito que a gente atende nessa troca de pessoas por marca, demora um pouco para a gente realmente estar em sintonia ali. Então é mais para ir respeitando isso. O mínimo é 2, o máximo não tem. Mas é bem difícil a gente estar em 3. Mas de uma pessoa só faz também, né? Tipo, se é uma pessoa só para dar o passe, dá o passe. Ou não consegue? Não consegue. A regra da casa é uma pessoa só não mata, não. Se uma pessoa só fazer tudo isso, Demoraria demais. E não só além de isso. demorar, a energia, sabe, até tudo. O ectoplasma, todo que a pessoa vai se estender, vai desgastar o médium. Tá? É mais fácil de entrar, de não perceber energias chegando ali, porque tu tem muita coisa para observar. Tá? Então, a regra da casa é que no mínimo 2 pessoas. Para proteção, inclusive, do médium. Mais do médium do que do médium. Proteção totalmente do médium.
diferente